Meus amigos, boa noite. Que Jesus nos abençoe. Mais uma vez, vamos dar início à nossa singela reunião do estudo do Evangelho que fazemos aqui todas as quartas-feiras no Centro Espírita Melo Moraes. Aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, nós lembramos, que assim que terminarmos os comentários, nós passaremos para o trabalho de passe e a reunião será então depois terminada aí, né? Então, com muita alegria, com muita esperança, muita fraternidade no coração, vamos fazer a nossa prece inicial, rogando a Jesus, nosso Mestre querido, que nos abençoe na noite de hoje, que nós possamos receber com os nossos corações abertos, com as nossas mentes sintonizadas nos planos mais altos da vida, as lições do Teu Evangelho de luz e de amor, Senhor. Agradecemos do fundo dos nossos corações por mais essa oportunidade de estarmos aqui, estudando e aprendendo as Tuas lições maravilhosas que nos deixastes há 2000 anos atrás. Com os nossos corações alegres por essa oportunidade, nós Te pedimos que abençoe a todos aqui presentes, a todos que estão em seus lares, acompanhando a nossa reunião, aqueles que vêm tomar o passe, e abençoe, Senhor Jesus, a todos os necessitados de todos os matizes, os doentes, as pessoas que estão nos presídios, os necessitados de toda espécie, todos aqueles corações que o Teu amor infinito sempre se preocupa com eles, que nós possamos dedicar um pouco das nossas vibrações nesse momento a esses nossos irmãos. Com essa prece, então, damos por iniciada a reunião da noite de hoje. Que assim seja. Faremos a leitura de uma cartinha de uma mãe gestante que participou conosco aqui do curso de orientação maternal e deixou aqui um testemunho de amor. Pindamonhangaba, abril de 1990. As professoras. Tem o título da carta, é O Telefone. Vocês já pararam um instante no seu dia a dia e prestaram atenção como é maravilhoso o sol? Quando a noite chega, que maravilhas são as estrelas, a lua e o cheirinho que a noite tem? Talvez tenham observado, sim, mas quando o coração está cheio de bênçãos que o plano espiritual, com a permissão de Jesus, nos enviou, é tudo mais maravilhoso. Sim, hoje para mim, vivo realmente numa paz tão grande, com a certeza de que Deus está sempre a nos ouvir. É como se precisasse urgentemente falar com alguém. Você pega o telefone, disca e alguém responde. Aqui, o telefone é a caridade. O número, a prece. Quem responde é Jesus. Neste telefone, a linha nunca está ocupada. Ela está sempre em ligação direta. Muitas vezes, ele nos liga através da nossa consciência, mas nós deixamos a linha ocupada. Sim, quando eu cheguei a esta casa,
trazia em meu coração o desespero, a angústia, tristezas e dificuldades. Não conseguia fazer uma prece e o meu lar estava desmoronando. Eu, com uma filha de quase 3 anos e grávida de poucos meses, pensei em suicídio. Ouvi o paizão, o Sr. Walter, e comecei a vir quase todos os dias com minha filha nesta casa de Fabiano de Cristo. Deixava mensagens, como que esquecidas, em alguns lugares da casa para que meu marido as lesse. Comecei a assistir às aulas de orientação maternal e a fazer o evangelho no lar todas as manhãs. Fiz preces com tanta fé na certeza de alguma melhora. Tudo o que eu aprendi me abriu as portas para que eu voltasse a viver junto a Deus. Minha filha, dentro de alguns meses, fará 4 anos. E hoje meu bebê completa 4 meses. Passei a ser uma voluntária da Casa Transitória e um dia quero fazer parte da evangelização desta casa. É maravilhosa a ajuda que recebemos dos amigos espirituais. Seremos, pois, seus corações. Peguem o telefone e liguem. Jesus há de responder. Jesus pode consertar um coração. Basta somente que lhe entreguemos os pedaços. Uma aluna e hoje voluntária. Muito boa noite, meus amigos. A lição da noite, o Evangelho da noite, chama Causas Atuais das Aflições. De 2 espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de 2 fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que a suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou por indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência como o que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem que, se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número
de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Do Livro dos Espíritos, a pergunta número 851. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados? E, neste caso, que vem a ser livre-arbítrio? A resposta dos Espíritos. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquear, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias. Antes de falarmos da lição que foi lida agora do Evangelho, vale ressaltar que essa cartinha da mãe gestante, se nós observarmos bem, vale por um compêndio de Evangelho. É uma carta simples, mas de uma pessoa que soube compreender com profundidade muitos aspectos relevantes da vida espiritual e da vida material, e muitos aspectos da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Realmente eu fiquei sensibilizado com a cartinha e com a capacidade que ela teve de exprimir em palavras os seus sentimentos, né? Bom, dito isso, a lição de hoje que foi lida, né, fala sobre as causas atuais das aflições. Só lembrando que na semana que vem nós vamos estudar um outro capítulo chamado Causas Anteriores das Aflições. Então, a lição de hoje está focada especificamente naquelas aflições que são causadas nessa atual existência. Obviamente, a gente não consegue separar totalmente as aflições que são causadas nessa vida ou em vidas anteriores, porque nós, na verdade, somos uma progressão de pessoas, de espíritos eternos como somos, e a influência de uma vida anterior sobre a atual sempre é presente. Então, é muito difícil dizer especificamente. Mas a lição da noite citou alguns exemplos onde é facilmente verificável, facilmente percebível,
quando as aflições são causadas por nós mesmos na atual existência. Vamos para as mais simples, as doenças. Às vezes a pessoa nasce com uma doença genética, desde que nasceu. Bom, então não foi dessa existência. Se nasceu com aquela doença, possivelmente a causa está numa vida anterior. Agora, se durante a vida, atual existência, eu pratico excessos de bebida, de álcool, de drogas, não cuido do meu corpo físico, o que vai acontecer? Uma doença, obviamente. Nós vamos adoecer, né, por força de maus hábitos, né, e vamos terminar, possivelmente, abreviando a nossa existência, tanto quanto a gente agrediu o nosso corpo físico. Né? Então, é culpa de quem? Nós mesmos. Né? Nós não podemos culpar ninguém por termos feito isso contra nós próprios. Né? Agora, vamos lá. Tem coisas assim que vão ficando mais sutis. A pessoa, por exemplo, é irritadiça. Ela se irrita por pouca coisa, não pode ser contrariada, que ela já fica nervosa, briga por qualquer coisa. Isso vai criando dentro da pessoa, no seu corpo espiritual, uma série de desvios psicossomáticos, vamos chamar assim, orgânicos. Ela vai arruinando o fígado, vai arruinando alguns órgãos do corpo, não consegue ter uma sintonia boa com espíritos elevados, atrai companhias espirituais infelizes, que passam, então, a conviver com aquela criatura em função dessa sua forma de ser. Né? Então, aí a pessoa fala, mas então a culpa é desse espírito. Não, a culpa é minha. Eu é que atraí esse espírito com a minha forma de ser. Se eu fosse calmo, perseverante, fraterno, eu iria atrair companhias calmas, fraternas, perseverantes. A vida espiritual é exatamente assim, a nossa vida humana. Mas a gente pode ir mais longe ainda. Quando eu pauto a minha vida por escolhas infelizes, quando eu começo a fazer durante a minha existência escolhas infelizes, eu estou falando da atual existência, eu vou acrescentando males e dificuldades que não existiam. Então, vamos dar um outro exemplo. Eu começo a ter brigas familiares por conta de herança, por conta de dinheiro, por conta de bens. Não existia aquele problema. Aquele problema é presente. Agora, eu brigo com o irmão, brigo com o pai, brigo com a mãe, começo a ter um monte de problema. Quem está criando essas dificuldades? Eu mesmo. Somos nós mesmos. Nós não podemos culpar Deus, não podemos culpar a providência, não podemos culpar a má sorte, não podemos culpar ninguém. Trata-se de uma escolha nossa, em ser assim ou ser assado. Então, e daí vai. Nós temos, assim, aqui mesmo, né, foram lidos alguns exemplos que eu acho que vale a pena a gente relembrar, de situações similares a essas, que nos levam, em geral, a situações de penúria moral, de abatimento espiritual, de, muitas vezes, doenças físicas e até doenças psíquicas, depressão e tudo mais. Né? Foi lido aqui, olha, quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos. O que é um desejo? É uma escolha. Se o meu desejo está vinculado a, por exemplo, questões única e exclusivamente materiais, eu vou conduzir a minha vida nessa direção. E aí, seguramente, eu vou encontrar percalços no caminho que serão desta natureza. Não é? Se, por outro lado, eu busco, durante toda a minha existência, pautar a minha conduta, a minha forma de viver,
por uma forma mais caridosa, mais fraterna, mais amiga, mais levando mais em consideração o que as outras pessoas pensam. Eu não vou criar tanta inimizade, eu não vou criar tanto problema para mim mesmo, tá certo? Eu vou ter maior simpatia, tanto aqui no mundo material quanto no mundo espiritual. Né? Ontem mesmo, aqui na reunião de desobsessão, nós lemos uma mensagem que está aqui no Evangelho, que fala sobre o bom espírita, e me marcou muito uma frase que foi falada lá, que o bom espírita é aquele que faz esforços para se melhorar, que procura fazer incessantes esforços para se melhorar. Então, ser espírita, no fundo, é tentar fazer a nossa reforma íntima, nos melhorar interiormente, porque a nossa luta, a nossa, digamos, briga, assim, entre aspas, não é contra ninguém, é contra nós mesmos. É contra o homem velho que ainda vive dentro de nós, que não gosta de ser contrariado, que não gosta de que uma coisa seja feita de um jeito ou de outro, por conta do nosso orgulho, ou por conta do nosso egoísmo, que gosta de acumular um monte de coisas. Então, essas situações são as situações que levam a pessoa na vida presente, e não é causado por ninguém, por ela mesma, a nutrir uma série de desavenças e dificuldades que vão redundar, muitas vezes, em uma dificuldade, seja corporal, física, mental ou até espiritual, às vezes abrindo caminho, em muitos casos, para terríveis obsessões. Então a pessoa fala, meu Deus do céu, por que eu tive essa obsessão? Vamos olhar a nossa consciência, foi o que falou aqui no finalzinho a lição, vamos fazer um exame de consciência, né? E vamos verificar se nós realmente estamos tendo um comportamento adequado, né? Então ele diz assim, interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Né? E continua, remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se mais das vezes não poderão dizer, se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Então, se a gente fizer esse exercício de consciência, né, todos os dias, antes de dormir ou ao acordar, né, dizem que Santo Agostinho ele utilizava essa, entre aspas, técnica, né? Ele, antes de dormir, fazia um repasso assim, do dia. Né? O que aconteceu, a quem eu magoei, a quem eu fiz mal, como eu procedi, se eu não poderia ter feito de outra forma. Então, com isso, ele ia corrigindo, dia após dia, a sua forma de viver e cada vez se melhorando mais. Né? Então, para não me alongar muito aqui, que eu vou deixar o Raul falar, eu também quero trazer uma mensagem positiva, dizer o seguinte, se nós também empreendermos um esforço real, concreto, de melhoria íntima, nos esforçarmos realmente para fazer uma conversão íntima e buscar a nossa melhoria, os espíritos superiores vão nos ajudar. Então, essa é a boa notícia. A boa notícia é que tem jeito. Tem jeito da gente melhorar. É só a gente dar um caminho certo para a vida. Né? Então, eu trouxe aqui, assim, para finalizar, uma mensagem muito simples da Meimei, que fala o seguinte, toque de amor. Ela diz o seguinte, olha, deixa que a fé em Deus te ilumine a visão para que te reconheças no lugar de servir. Lugar de servir. Indubitavelmente perceberás a série dos desafios que te rodeiam. O lar talvez difícil, entes amados na desvinculação violenta, incompreensões à mostra, ocorrências que se vestem de lágrimas. Entretanto, não te convertas em tuba de aflição. Estamos estudando as aflições.
tumulto adia em nós a conexão necessária com a providência divina. Ama e auxilia sem alterar-se. A rosa acabará florescendo no espinheiral. As estrelas surgirão, varando as trevas. Deus está agindo. Na construção da felicidade, onde a provação apareça, não te lamentes e nem reclames. Dá o teu toque de amor e Deus fará o resto. Meimei. Acho que dispensa comentários. Uma frase tão linda e tão clara como essa da Meimei. Então, que a gente faça a nossa parte. Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo da nossa existência, tudo conforme foi planejado. Então, que a gente saiba dar o nosso toque de amor, que Deus fará o resto. Boa noite, meus amigos. A reflexão que o Túlio nos trouxe é uma síntese do que a doutrina espírita busca nos chamar a atenção, para a nossa responsabilidade. Então, se a gente achava que 40% dos nossos problemas vinham da genética, os outros 60% vinham do horóscopo, e a gente não tinha parte nenhuma na história, vem a doutrina espírita nos mostrar que grande parte dos nossos males somos nós mesmos os autores, os construtores. E embora essa responsabilidade nos pareça grande, ela é uma boa notícia, como o Túlio disse. E por que ela é uma boa notícia? Porque significa que a maior parte do mal pode ser evitada. Não é algo que vai acontecer fatalmente na nossa vida. E como que pode ser evitada? Como o Túlio já deu vários exemplos, né? Cada vez que a gente se permite excessos, a gente entra em desequilíbrios. Então, chega um dado momento da nossa vida, algo começa a não funcionar mais tão bem, algum problema começa a aparecer, e não quer dizer que seja um karma, porque não precisa vir um karma espiritual, basta apenas que a gente repita um mesmo padrão que não seja saudável. Repita ele por dias, por semanas, por meses, e a consequência vem, naturalmente. Então, é parte do nosso processo de amadurecimento começar a prestar atenção. Prestar atenção em tudo que nos acontece para perguntar de onde vem, o que veio antes. Né? Como o Túlio lembrou, se fazer a pergunta, se eu tivesse feito isso ou se eu não tivesse feito aquilo, qual teria sido o resultado? Poderia ter sido diferente? Porque Jesus disse, bem-aventurados os aflitos. Esse é o título do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que a gente está estudando. E parece meio difícil encontrar bem-aventurança, felicidade na aflição. Mas, veja, a partir do momento que a gente entende que as nossas aflições, que as nossas dificuldades, que os nossos problemas não são um castigo de Deus, não é uma punição, mas é uma advertência. A doutrina espírita nos ensina a ver todo problema como uma advertência de que alguma coisa não está bem. Alguma coisa não está funcionando. Alguma coisa está disfuncional, está em desequilíbrio. A partir dessa advertência, a gente pode sentir a diferença entre o bem e o mal, entre andar de acordo com os princípios da lei divina e se afastar deles. Faz muita diferença. Os resultados são muito diferentes. E, à medida que a gente vai ganhando essa experiência de perceber, a gente pode fazer melhores escolhas e, assim, evitar grande parte desses males. A única forma da gente cortar definitivamente os males, as problemáticas, as situações desagradáveis da nossa vida é por meio do nosso aprimoramento moral. Assim como o aprimoramento
intelectual, científico, que a humanidade foi fazendo ao longo dos anos, dos séculos, já tem nos poupado muitos males, né? Como, por exemplo, em tempos antigos, quando tinha uma peste, uma epidemia em algum lugar, não se sabendo a causa, não se sabendo a origem daquilo, se achava que era uma maldição dos deuses, ou que os deuses estavam irados, ou que alguma bruxa tinha amaldiçoado aquele lugar. E então, com mais conhecimento, com mais ciência, com equipamentos, se descobrem as bactérias, se descobrem os vírus, se descobrem as formas de prevenir, as formas de tratar. E então o que antes parecia um problema incontrolável passa a ser algo que a gente consegue se prevenir, que a gente consegue evitar, que a gente consegue extinguir, erradicar. Então, da mesma forma que o conhecimento nos liberta de uma série de mazelas e de problemas, o aprimoramento moral, da mesma forma, evita que a gente prepare as nossas próprias ciladas. Então, que a gente lembre, como na parábola que Jesus nos contou, a parábola do filho pródigo, aquela em que o filho mais novo pede para o pai a sua parte da herança e parte em direção a uma terra distante, gasta todos os seus bens e depois se vê na miséria, na penúria. E quando ele decide voltar para a casa do pai, depois de muita hesitação, depois de muita relutância, porque ele já não se considerava digno, ele chega e é recebido de braços abertos pelo pai. Isso nos mostra que as portas da casa do pai estão sempre abertas. O que nos afasta é o nosso orgulho. Nas duas situações, tanto quando nós, como filhos, partimos da casa do pai, nesse movimento de afastamento, é o nosso orgulho que nos afasta, esse orgulho de achar que a gente pode viver melhor sem Deus, do nosso próprio jeito, segundo as nossas próprias regras, e aí a gente descobre, na verdade, o quão tola foi essa escolha. Porque toda vez que a gente sentir que os nossos desejos estão em conflito com a nossa consciência, sabe? Aquilo que a gente mais quer fazer, vem aquela vozinha chata na consciência falando, não, acho que você não deveria fazer isso. E a gente tem vontade de trancafiar essa voz dentro de um armário, porque a gente não quer perder de fazer aquilo que a gente tanto deseja. Todas as nossas luzes de alerta precisam acender, porque é nesse momento que a gente está comprando a prestação, as aflições com as quais a gente certamente vai ter que lidar, né? Não existe como fugir das consequências. Então, o nosso orgulho nos faz afastar da casa do Pai quando a gente quer seguir o nosso próprio caminho, ignorando aquilo que, na verdade, seria o melhor para a gente. E o nosso orgulho também, muitas vezes, nos impede de voltar quando a gente se percebe em erro, se percebe equivocado, ou percebe a própria responsabilidade nos problemas, e sente com isso aquela culpa, aquela vergonha que nos paralisa e nos impede de continuar, de tentar outra vez, de ter uma nova chance, como se a gente não fosse merecedor, como se a gente não fosse digno. Mas quem que disse que a gente não é digno? Não foi o Pai. A porta da casa do Pai permanece aberta o tempo todo, para qualquer momento que a gente quiser voltar e começar de novo. Então, qualquer que tenha sido o nosso erro, o fato de termos sido nós os responsáveis não tira da gente o direito de tentar uma nova vez, de ter uma nova chance, de recomeçar, de continuar. E é isso que o Pai espera de nós. A gente precisa continuar. Então, que a gente possa, no momento presente, prestar atenção nas nossas escolhas, nos nossos caminhos, para evitar todo mal futuro desnecessário. Ótimo,
Já vai ser uma grande coisa que a gente faz por nós mesmos. E ao que for necessário corrigir a partir de agora, a gente pode fazer, a gente pode começar sem sentir o peso, né, da dor, humildemente, recomeçar. Que Jesus nos inspire e nos abençoe. Uma das uma das grandes forças que nós temos para fazer o bem, vencer as nossas aflições, é o trabalho ao próximo, né? O trabalho ao próximo é tudo. Nós não imaginamos o que significa um trabalho ao próximo. A gente muitas vezes vai numa casa espírita ou evangélica ou católica, fazendo um trabalho ali, mas a gente não tem ideia de quanto nós estamos e seremos ajudados. Não porque a gente está fazendo aquele trabalho com essa intenção, mas porque aqueles espíritos que irão se beneficiar daquele trabalho, né, espíritos encarnados, né, na miséria, na dor, no sofrimento, enfim, esses espíritos têm no plano espiritual uma pleiade enorme de espíritos que os amam, que querem o bem deles, que querem que eles acertem o caminho, que querem que eles possam sair dessa existência mais fortalecidos. E toda vez que a gente faz isso com o coração, a gente vai angariando simpatias que nós nem imaginamos. E esses espíritos, como diz Emmanuel, eles advogam a nossa causa, certo? Eles advogam. Tenho certeza que vocês já ouviram um de nós falarmos sobre esse fato que eu vou contar. Todos nós já ouvimos isso aí muitas vezes, creio eu. Estávamos em Uberaba, lá na casa do Chico, e o Chico comentou o seguinte episódio. Ele disse que determinado dia lá da reunião que eles estavam fazendo, ele viu lá ao final da fila um casal que trazia uma filha, mas extremamente perturbada. O Chico, com toda aquela espiritualidade dele, ele nos disse no dia lá, ele perguntou para o Dr. Bezerra de Menezes o que significava aquilo, tal o estado daquela moça. Ela tinha companhias espirituais que a obsedavam, perturbavam, assim de forma que não era uma, eram dezenas de espíritos que estavam ali, perturbando aquela moça. E ele perguntou ao Dr. Bezerra de Menezes como proceder. O Dr. Bezerra de Menezes disse, a hora que eles chegarem aqui, nós vamos conversar com ele. E quando chegaram, o Chico cumprimentou a moça, o casal, e falou assim, olha, o Dr. Bezerra está aqui presente e sugere a vocês que busquem um trabalho no campo do bem. E foi só isso, né? E veja bem que nessa frase está, sugere um trabalho no campo do bem. O Dr. Bezerra não falou, vai fazer, não, sugere. Esse casal saiu de lá, o Chico perdeu o contato com essa família por 2 anos. Por 2 anos. E lá num belo dia, lá no Centro Espírita, Grupo Espírita da Prece em Uberaba, o Chico nota que na fila estava o casal e junto com o casal vinha a filha, mas só que completamente transformada, alegre, feliz.
E o Chico pergunta para o Dr. Bezerra, o que aconteceu, né? Como foi possível? Daí Bezerra fala, você lembra quando nós falamos para eles, sugerimos para eles um trabalho no campo do bem? Pois bem, eles saíram daqui e na semana seguinte, no domingo, começaram a visitar a cadeia de Uberaba e levar para aqueles presos uma mensagem, algum guloseima, os detalhes o Chico não chegou a nos dizer. Um livro, uma mensagem, enfim, uma conversa amiga, fraterna, sim. E aí, as mães desencarnadas daqueles presos se reuniram no plano espiritual e acertaram entre elas que elas iriam fazer um trabalho de elucidação a todos aqueles espíritos que perturbavam aquela criatura, até que o último fosse desligado, mas através do amor, né, daquelas mães. E isso foi conseguido. Então vejamos, né, o bem que nós façamos ao outro, quando nós socorremos uma pessoa na rua, quando nós socorremos alguém que vai à nossa casa, essa pessoa não vai só. Ela vai acompanhada de entes queridos que a amam e aguardam do nosso coração um gesto de amor, de simpatia. É por isso que Emmanuel diz, todo bem que plantares hoje será um teu advogado amanhã. Que Deus nos abençoe. Vou passar ao Túlio novamente. Nós vamos então agora passar ao trabalho de passe. Queríamos agradecer então a audiência do pessoal que está nos assistindo aí pelas redes sociais. Lembrando que, como aqui falou o Mesquita, Casa Transitória é uma casa de trabalhos no campo do bem. A gente está sempre precisando de voluntários, tem muitas atividades aqui que podem ser realizadas. Então fica aí o convite para todos aqueles que estão nos assistindo que possam vir até aqui e participar conosco desse trabalho tão belo e que tanto bem nos faz. Agradeço a todos e boa noite. Vamos ao passe.